que conhecemos. Existe um abismo tão profundo, tão silencioso, tão desafiador, que muitos acreditavam que nada ali poderia sobreviver. Esse abismo tem nome: Fossa das Marianas. É o ponto mais profundo da Terra já registrado. Um lugar onde a luz do Sol nunca chegou, onde a temperatura beira o congelamento e a pressão é suficiente para esmagar até mesmo estruturas de aço com facilidade. Durante muito tempo, esse lugar foi ignorado, distante demais, perigoso demais, pouco interessante aos olhos da maioria dos países. Mas esse desinteresse está desaparecendo, porque agora a Fossa das Marianas está no centro de uma disputa silenciosa. Uma corrida por conhecimento, por recursos e por poder. E quem está liderando essa corrida é a China. Nos últimos anos, a China tem investido bilhões de dólares em tecnologia de exploração subaquática, robôs submersíveis, bases móveis de pesquisa, laboratórios oceânicos conectados por cabos de dados ultra-resistentes. Mas nada disso foi revelado oficialmente. Foi preciso que uma série de vazamentos silenciosos, vindos de cientistas independentes e engenheiros contratados, revelasse parte do que estava acontecendo sob as águas do Pacífico. Segundo esses relatos, no início de 2025, a China realizou uma missão ultra-secreta na parte mais profunda da fossa, utilizando um novo modelo de submersível autônomo chamado Haidou-X, capaz de operar em profundidades extremas por mais de 24 horas seguidas. O objetivo oficial era a pesquisa geológica e coleta de sedimentos marinhos. Mas o que o drone encontrou mudaria completamente o foco da missão. Imagens internas mostram o Haidou-X navegando por uma fenda lateral, oculta entre placas tectônicas comprimidas, um lugar onde os mapas oficiais marcavam apenas formação rochosa instável. Mas não era só rocha. Ali, parcialmente coberta por sedimentos escuros, estava uma estrutura metálica com contornos perfeitamente hexagonais. Não era coral. Não era mineral. Não era natural. A superfície da estrutura apresentava uma textura incomum, como se tivesse sido gravada por pressão, com padrões que lembram símbolos, mas não pertencem a nenhum idioma conhecido. No momento da aproximação, o drone começou a apresentar falhas de comunicação. Imagens se tornaram intermitentes. A bússola digital girou descontroladamente e a temperatura ao redor da estrutura começou a subir. Era como se aquilo estivesse vivo. Ou gerando algum tipo de energia? Em poucos minutos, sensores identificaram um pulso eletromagnético vindo de dentro da estrutura. E então, tudo apagou. Sinal perdido, dados corrompidos e a equipe em terra em completo silêncio. Mas antes da desconexão total, uma última imagem foi capturada. A estrutura, iluminada por um clarão dourado que não vinha da luz do drone. E bem ao lado dela, algo ainda mais assustador. Uma sombra. Alta, fina, vertical, com bordas curvas e nenhum movimento aparente. Como se alguém ou alguma coisa estivesse ali, esperando. Aquela sombra, registrada na última imagem, virou o centro de especulações e medo. O que era aquilo? Um erro no sensor? Uma distorção da luz? Ou algo muito mais real? As autoridades chinesas
classificaram todo o material. Censuraram cientistas, bloquearam transmissões e criaram uma versão oficial, dizendo que o equipamento falhou por causa da pressão extrema. Mas os dados já haviam vazado, pelo menos parte deles. E o mundo começou a prestar atenção. O governo dos Estados Unidos reagiu em silêncio. Mas não demorou para que embarcações militares americanas começassem a ser vistas próximas da região. Navios de pesquisa, submarinos nucleares, drones de reconhecimento não identificados, todos circulando em torno da mesma coordenada. 11 graus 22 minutos norte, 142 graus 35 minutos leste. A guerra pelo fundo do mar havia começado, mas ela não se pareceria com nenhuma outra. A Fossa das Marianas agora era palco de uma nova corrida armamentista, uma que envolvia não armas, mas infraestrutura invisível. Você já se perguntou onde ficam os cabos de internet que conectam o mundo? A resposta está lá embaixo, nas profundezas do oceano. Mais de 95% de todo o tráfego de dados do planeta passa por cabos submarinos. São mais de 1,4 milhão de quilômetros, ligando continentes, governos, sistemas bancários, satélites e centrais de defesa. E boa parte desses cabos passa por regiões vulneráveis, sem proteção alguma. Muitas delas próximas da Fossa das Marianas. Robôs desenvolvidos por potências como China e Estados Unidos já são capazes de identificar, manipular e cortar esses cabos, tecnicamente para manutenção, na prática, como armas silenciosas em caso de guerra. Imagine um país inteiro ficar isolado em segundos, sem acesso à internet, sem comunicação, sem defesas. Explorar as profundezas da Fossa das Marianas não é como perfurar a terra em busca de petróleo. Ali embaixo, os ecossistemas levaram milhões de anos para se formar. São frágeis, desconhecidos e, em alguns casos, únicos no planeta. Estudos alertam que a movimentação de sedimentos pode destruir habitats inteiros, pode liberar gases aprisionados há milênios, pode colapsar zonas de equilíbrio climático oceânico. E pior, podemos estar extinguindo espécies antes mesmo de sabermos que elas existem. Mesmo assim, as máquinas continuam descendo. Enquanto as potências constroem infraestrutura no fundo do mar, um órgão da ONU, a ISA, Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, tenta mediar a criação de regras globais. Mas o processo é lento, cheio de interesses, influenciado por lobbies corporativos e geopolíticos. De um lado, empresas e governos querem pressa. Do outro, cientistas e ambientalistas pedem cautela, pedem tempo, pedem responsabilidade. No centro dessa tensão, a Fossa das Marianas segue lá, silenciosa, escura, cheia de segredos. Mas e se o que está sendo explorado lá embaixo não for apenas minério? E se parte daquilo que foi encontrado não pertencer à Terra? Relatórios não oficiais, vazados em fóruns restritos, mencionam a existência de estruturas com simetria artificial, padrões que se repetem com precisão milimétrica e pulsos eletromagnéticos com frequência nunca antes registrada em sistemas oceânicos. Seriam sinais de tecnologia perdida ou algo ainda mais enigmático? Por que tantos sensores falham exatamente naquele ponto? Porque as imagens sempre voltam corrompidas? E o que a China realmente encontrou lá embaixo? A verdade ainda está sendo escondida. Mas uma coisa é certa: a Fossa das Marianas não é apenas um buraco no fundo do mar. Ela é uma fronteira entre o conhecido
e o impossível, entre o natural e o inaceitável, entre a ciência e o mistério. Enquanto isso, as máquinas continuam operando, as sombras continuam se movendo e o fundo do mar segue nos observando. Siga-nos e deixe seu comentário.